Olá, lindezas, tudo bem com vocês? Sou a doutora Lia, para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda, bem-vindo aqui ao canal. Vou pedir para você colocar o dedinho no like logo no início do vídeo para você não se esquecer, tá bom? E já vou direto ao assunto. Antes de eu falar aqui do tema principal aqui da nossa thumbnail, eu quero falar que muita gente me perguntou se eu vou falar sobre o caso Edson Davi, aquele menininho que sumiu na Praia da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu não falei até agora porque eu tenho uma forte convicção que não houve CRI, mas ME. Pela experiência profissional, que sempre, existem indícios, ali não há suspeito. Nem aquele gringo, o casal, o pai que estava com os 3 filhos jogando bola, eles entraram sem o menino no hotel, nenhuma câmera do hotel flagrou o menino entrando, flagrou sim o menino bem próximo à água, ele era pequeno, ele era magro, então, portanto, leve. Ali a Praia da Tijuca, não sei se vocês conhecem, eu conheço ali porque eu tenho uma tia que ainda mora no Rio de Janeiro, tem um primo também que tem a família dele lá, e eu ia muito para lá quando jovem. E ali tem ondas de 2,5 metros de altura. Surfistas gostam muito de ir até lá, para poder surfar. E uma parte ali da praia é a Praia de Tombo. Praia de Tombo é aquela que você chega, você vai entrando no mar, tchum, entendeu? É como um barranco, vamos dizer assim. A não ser mais perto do Recreio ali, que é o Recreio dos Bandeirantes. Naquela outra orla, naquela outra parte, o mar é bem mais suave, mas ali são ondas fortes. E justamente por isso que ele pediu emprestado a prancha, tudo mais. A criança não tem noção de perigo. Com certeza, por ele ser carioca, as crianças já são descoladas, mas muitas vezes são ousadas. Então nós não podemos culpar os pais que também estavam trabalhando. E só por isso que eu não falei. A partir do momento que existisse ou se existir algum indício, que possa levar para a seara penal, aí eu venho trazer para vocês, tá? Então não adianta eu ficar, porque então aconteceu isso. Eu vou repetir o que todo mundo falou. E a gente não quer, Quer trazer mesmo a luz do direito que vocês gostam. E nesse momento eu não vejo qualquer coisa errada, e sim algo que aconteceu como causa acidental. Vou trazer então para vocês o contrato de cessão de direitos autorais na íntegra. Sabe aquele que a dona Socorro assinou da primeira vez? Será que existiram equívocos ou alguma coisa passou assim por alto, que foi um erro de digitação, alguma coisa assim? Eu tenho que trazer a realidade para vocês. Eu consegui isso na íntegra, não tem no inquérito policial, tá? Foi uma coisa particular. Vou ler para vocês desde o início o cabeçalho, depois as cláusulas, e conforme vai sendo importante a interpretação, eu paro ali e já interpreto para vocês, tá bom? À luz da lei. Vamos lá, então. Termo de cessão de direitos autorais. Cedente: Maria do Socorro Nobre Gomes e João Batista dos Santos. Cessionário: o nome da mulher dos Estados Unidos, que por enquanto não vou falar. Objeto: cessão de direitos autorais sobre a obra literária e sobre a vida da menina Ana Sofia. Pelo presente, Maria do Socorro Nobre Gomes, inscrita no CPF tal, e seu esposo João Batista dos Santos, analfabeto, inscrito no CPF tal, representado por sua esposa Maria do Socorro Nobre Gomes, doravante denominados de cedentes, e o nome da mulher dos Estados Unidos, inscrita no CPF tal, no RG tal, assinará o livro com o nome artístico tal, com o endereço eletrônico tal, NY, New York, Estados Unidos da América, doravante designada cessionária, contratam, sob a regência da Lei nº 9.610,
de 19/2/1998, e pelo Código Civil, por esta e na melhor forma de direito, a cessão gratuita de direitos autorais sobre a obra da menor Ana Sofia Gomes dos Santos, doravante designada Ana Sofia, mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas, que voluntariamente aceitam e outorgam. Abrindo parênteses, quando ali trata do nome da cessionária, que seria a mulher dos Estados Unidos, ontem eu disse que o nome é Ana Soares, mas ali não está esse nome, tá? Estão 3 nomes, depois eu vou falar as iniciais para vocês. Então eu não sei se essa Ana Soares pode ser uma funcionária, alguém, ou esta pessoa pode ser uma terceira pessoa, mas isso está muito fácil de descobrir, tá? Mediante tudo aquilo que a gente está recebendo, informações e investigando, não vai ser difícil saber realmente o que é verdadeiro e o que não é. Enfim, ela também colocou o nome artístico, como diz ali, né, dela, que seria Sofia. Isso todo mundo sabe. Vamos continuar. Cláusula 1ª. Da caracterização do objeto da cessão. 1.1. Será designada a obra, no âmbito do presente contrato, o livro e possíveis materiais pedagógicos, os direitos audiovisuais, cinema, televisão, entrevistas, novelas, séries de TV, fotografias e divulgações, que a cessionária poderá reproduzir da melhor forma que entender necessária para transmitir ao público as informações prestadas e contadas, narradas pelos cedentes sobre a história e vida da menor Ana Sofia Gomes dos Santos, filha de Maria do Socorro Nobre Gomes e João Batista dos Santos, nos termos da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, bem como autorizam, conforme o Código Civil, artigos 20 e 21. Parágrafo único. Quanto ao direito de imagem, está sendo referido à imagem fisionômica do indivíduo, entre parênteses, seu retrato, bem como as acepções abaixo. Cláusula 2ª, do objeto da cessão. 2.1. Os cedentes titulares dos direitos autorais sobre a obra de vida e da imagem da menor Ana Sofia cedem e transferem à cessionária totalmente os direitos autorais patrimoniais referentes à obra em questão. Cláusula A. Imagem e retrato. São as características fisionômicas da pessoa, ou seja, o seu desenho, sua postura, sua fotografia. Cláusula B. Imagem e atributo. São as características imateriais, entre parênteses, morais, por meio das quais os outros irão enxergar toda a trajetória de vida. Cláusula C. Imagem e voz. São as características do timbre da voz que poderá ser reproduzida. Abrindo aqui outro parênteses. Pessoal, leitura de contrato é isso aí, não é legal, né? Meio chatinho, mas depois nós vamos para a dinâmica e vocês vão gostar bastante. E é bom que vocês ouçam aqui o que eu estou dizendo. Por quê? Lá no começo já disse, a título gratuito, tá? Agora voltou a dizer que a cessão, quer dizer, a cessão seria eles sendo cedentes, passando todos os direitos da Ana Sofia, tanto de foto, de imagem, da voz dela, também a parte, no caso, que como as pessoas vão ver a Ana Sofia, porque de repente o que for escrito, eles possam ver a Ana Sofia de uma forma negativa, e aí o cedente pode não gostar. Não, aí eles estão aceitando tudo, tá certo? Inclusive em caráter gratuito pela segunda vez,
Irretratável quer dizer não tem tratativa, não tem como vamos modificar isso, aquilo. Irrevogável quer dizer não tem como anular este instrumento de contrato, certo? Hereditário quer dizer as filhas, no caso gerações futuras ou passadas, no caso as avós, os avós da Ana Sofia, e nem as irmãs, e ninguém podem reclamar no caso dessa cessão, porque eles não terão direito. Inclusive um agravante ali no final, tá? Porque são direitos exclusivos. Então, no caso, se a dona Socorro também assinou com a Record, ela vai ter problema com essa senhora, certo? Talvez na hora da ameação dos 50%, ela possa não ficar mais com 50%, porque ela descumpriu o contrato. Aí é que está. Tem muita coisa aberta, muita lacuna, sem condições. Eu vou explicar tudinho para você no final. Fica ligadinho aí. 2.2. Os cedentes transferem à cessionária para todos os fins e efeitos e na melhor forma de direito, em caráter gratuito, total, irrevogável, irretratável, hereditário e exclusivo, os direitos autorais relativos à obra, por prazo indeterminado. 2.3. Reservam-se os cedentes os direitos de não utilização da obra, sob qualquer forma, inclusive a exploração comercial, mesmo na vigência da presente cessão, cujo objeto deverá, em qualquer hipótese, ser autorizado expressamente pela cessionária. Tenho que abrir um parênteses de novo aqui. Bom, o que está dizendo aí é que os cedentes, vocês já sabem, que é a dona Socorro e o seu João, eles não podem fazer qualquer tipo de propaganda, nada comercial em cima da obra. A obra ali ele nem fala mais que é livro, né? Primeiro falou que era livro lá no cabeçalho. E depois veio dizendo cinema, série, papapá, certo? Então, eles simplesmente não podem, se você for ver, para pagar nada, nem dizer que essa obra existe. Somente com autorização da cessionária, que seria a mulher dos Estados Unidos, expressamente. Quer dizer o quê? Ela dando uma, no caso, autorização, mas por escrito. Expressamente quer dizer que é por escrito, tá? E não verbal. Ela teria que mostrar essa autorização. 2.4. A cessão objeto deste termo abrange o direito da cessionária usar a obra como lhe aprouver, sob qualquer modalidade prevista em lei, inclusive reprodução, divulgação, produção de mídia ou qualquer outro meio, em qualquer idioma ou país. 2.5. Da mesma forma, fica a cessionária autorizada a promover quantas edições, totais ou parciais, se fizerem necessárias e em qualquer número de exemplares, bem como a distribuição da mesma, inclusive em que se refere à circulação nacional ou estrangeira, ao meio ou material utilizado em armazenamento ou vinculação da obra. Cláusula 3ª, da remuneração. 3.1. Os cedentes declaram ter cedido a obra para a cessionária a título gratuito, sem que disso seja devida aos cedentes qualquer remuneração, reembolso ou compensação de qualquer natureza. Declaram que qualquer remuneração oriunda da obra serão exclusivamente revertidos à cessionária. Então vamos abrir um parênteses aqui novamente. Veja bem, tudo a cessionária pode fazer, nada os cedentes podem fazer. Por exemplo, qualquer lucro que possa vir da obra, qualquer coisa relativa à Ana Sofia,
Até, por exemplo, se a dona Socorro resolver ceder alguma matéria para um jornal, para uma TV, fornecendo fotos, alguma coisa, tudo que a dona Socorro ganhar, ela vai ter que reverter para a cessionária. Tudo que tiver a ver com a Ana Sofia. É voz, são fotos, não foi isso que foi dito? Então, toda a reversão de renda que o casal, que seriam os cedentes, pais da menina, pudessem receber, eles têm que passar para a dona Sofia, que usa, no caso, esse codinome, certo? Então, nada para os cedentes, tudo para dona Sofia. E novamente falando da sessão sob título gratuito, certo? Não foi uma vez só. Desde já eu digo para vocês que é impossível que esses erros foram involuntários. Cláusula 4ª das obrigações. 4.1. Cedentes e cessionárias se comprometem com as cláusulas e obrigações constantes desse instrumento particular de contrato de cessão de direitos autorais. Cláusula 5ª da titularidade. 5.1. Os cedentes declaram ser os titulares e detentores dos direitos autorais referentes à obra, cedendo neste ato à cessionária em caráter gratuito, total, irrevogável, irretratável e exclusivo, os direitos autorais patrimoniais que sobre ela recaem. Assumem, portanto, os cedentes a responsabilidade de manter a cessionária imune aos efeitos de qualquer eventual reivindicação fundada na autoria da obra. Cláusula 6ª da responsabilidade. 6.1. Os cedentes assumem ampla e total responsabilidade civil e penal quanto ao conteúdo, citações, referências e outros elementos que fazem parte da obra. 6.2. Responsabilizam-se os cedentes por eventuais questionamentos judiciais ou extrajudiciais em decorrência de sua divulgação, declarando que o conteúdo da obra cedida é de sua exclusiva autoria. Abrindo outro parênteses aqui, primeiro quero pedir desculpa para vocês da maneira que eu estou lendo este instrumento, de contrato, porque eu recebi através de fotos. Na verdade, a pessoa foi até lá, fotografou todas as páginas para mim. Ela fez isso hoje e me mandou. Mandou no melhor foco possível que ela pôde fazer. O celular não tem câmera muito boa, então tive que jogar no meu laptop, usar um óculos lupa e ir gravando para vocês, aqui através do celular e depois, montando, editando, no caso, esse vídeo. Então, por isso que está difícil, tá bom? Então, tenha um pouquinho de paciência, mas vai dar para entender bem. O que vocês puderam notar é que tudo e toda a responsabilidade recai sobre os cedentes. Tudo contra Dona Socorro e tudo contra o seu João. Vocês não escutaram até agora medidas judiciais que poderiam recair sobre a cessionária, não é verdade? Tudo. Então, responsabilidade civil penal por qualquer divulgação, por qualquer menção. Quer dizer, na verdade, eles entregaram a filha para a cessionária, para essa mulher dos Estados Unidos. Olha, a identidade da minha filha está aqui, olha, na sua mão, entendeu? Não tenho mais direito e nem falar da minha filha, falar da obra, mostrar uma foto, colocar a voz dela. Não tenho direito nenhum. Estou entregando minha filha para vocês. E tudo isso gratuitamente. E tudo que está escrito ali, olha, a título gratuito, irrevogável, irretratável, tudo com letras garrafais e em negrito, tá? Caixa alta e negrito. Todas as letras, tá bom? E todos esses termos aí que eu falei para vocês. Outra coisa, erros de digitação, que são erros, na verdade, de português. Eu acredito que não foi um advogado que fez esse contrato. Isso eu tenho que falar, não estou protegendo ninguém.
Um advogado não foi. Podem os advogados dela, como ela tem muitos advogados, terem ciência que houve, sim, essa assinatura do contrato. Mas, com certeza, não pode ser um advogado que digitou. Tem que ser uma pessoa, assim, que não conheça bem realmente, tá? O nosso vernáculo, né? O nosso português. Vocês viram ontem pelo áudio que ela também não tem um português perfeito. Isso não é motivo porque mora nos Estados Unidos, não, né? Isso aí não foi de criança para lá, tá? Isso eu posso dizer. Assim como também recebi, na data de hoje, vários prints de conversas dela com terceiras pessoas e eu vi a maneira que ela digita, nossa, muito errado, muito. E até a pessoa me questionou, doutora, a senhora acha que essa mulher é escritora? Acho impossível. Falei, exatamente, matou a charada, ó. Ela não é advogada, hein? Quem falou comigo não é. Mas foi espertinha pra caramba, inteligente. Falou assim, como pode ser escritora com português desse? Eu falei, touché, é isso aí mesmo. Errar a gente erra. Muitas vezes aqui eu falo uma coisa porque eu não faço roteiro. Porque se eu for fazer roteiro para depois fazer o vídeo para vocês, eu vou gastar o dobro do tempo. E não consigo, não dá para mim. Então, tudo vai vindo na cabeça e eu vou soltando. Então, muitas vezes eu vou falar uma palavra que está no singular e eu acabo colocando um S depois. Ou se não, flexionando o verbo no plural e não, no caso, no singular, tá? De vez em quando acontece isso e eu deixo porque não é proposital, realmente eu não queria errar, mas a cabeça pensa muito mais rápido do que a boca fala, tá? Então, é por aí. Mas espero que vocês entendam. E se errar também, errar é humano, não tem problema. Mas aqui nesse contrato são muitos erros. Muito mesmo, tá? Repetição, direto. Ah, porque tá cedendo direito. Ah, porque tá... Isso aí não se faz no contrato, entende? Não que até agora teve alguma nulidade em termos, assim, formais, mas depois legais, nós vamos falar, tá? Aí sim. E também, ela pode vender todos os direitos. E o que mais me chocou foi isso, né? Acabou a personalidade jurídica de Ana Sofia. Ana Sofia não é mais um ser humano, né? Aí tá dando assim como que se realmente a menina não tivesse viva. É incrível, né? É assim, o desfecho melhor seria realmente a menina não estar viva. Para todos eles. Eu tenho que dizer isso, porque eu acredito que vocês concordem comigo nisso. Isso não é sensacionalismo, gente. Isso é realidade. 6.3. O presente instrumento é firmado em caráter sigiloso, não devendo ser divulgado o nome da cessionária, nem mesmo informações pessoais das partes, tais como nome, documento de identidade, CPF ou mesmo endereço, podendo ser divulgado da cessionária apenas o seu nome artístico tal, não podendo ser divulgada cópia deste contrato. Parênteses obrigatório aqui, né? Meu Deus. Além de tantos objetivos que vou tecer agora e vou tecer depois, né? Desse contrato ser amoral, ser despersonificador, ele ser abusivo, ser leonino, ser escarnecedor. Eu falaria tudo isso, ainda digo que esse contrato, para mim, ele é alienígena. É algo assim totalmente peculiar, é um contrato que eu nunca vi. Um contrato de segredo, de sigilo, onde não se pode falar a parte, né, que no caso é a cessionária, não se pode divulgar, não pode tirar cópias do contrato. Onde vocês viram isso? Onde? O que isso aí tem de legal? Extremamente arbitrário. Mas vamos continuar. Cláusula 7ª do registro, 7.1. É facultado à cessionária promover o registro da obra previsto no artigo 19 da Lei nº 9.610/1998, não estando a obra registrada,
bem como o registro em cartório de títulos e documentos ou, ainda, junto a outros órgãos especializados. 7.2. A cessionária poderá ainda averbar a presente cessão às margens do registro, o qual se refere ao artigo 19 da Lei nº 9.610/1998, ou não estando a obra registrada, poderá o instrumento de cessão ser registrado em cartório de títulos e documentos. Cláusula 8ª da publicação. 8.0. O presente termo será publicado por extenso no Diário Oficial da União, correndo as despesas às custas da cessionária. Cláusula 9ª do foro. 9.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, DF, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, não superadas pela mediação administrativa, e por estarem, assim, justos e de acordo, firmam esse termo cedentes e cessionária em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo numeradas e indicadas, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 27 de novembro de 2023. Assinatura de Dona Socorro, somente como Maria Gomes. Finalmente aí, vamos ver essas duas últimas cláusulas. Só que depois a gente vai voltar lá atrás, não tem como, né? Para poder juntar tudo aqui no nosso raciocínio. Veja bem, cláusula 7ª falou primeiro do cartório de registro, depois especializado, depois nada com nada. Nada com nada, isso aí dá a impressão que foi buscado no Google esse contrato. E não contente com os termos, talvez tenha pego um segundo modelo e juntado, daí deu aí essa parafernália. Quando chega na cláusula 8ª, é incrível, colocou lá como item 8.0. Então, todos como 1.1, 2.1, 3.1, quando chega na 8ª, 8.0. É muito estranho. Outra. Não colocou de forma alguma a cidade, colocou a data, não colocou a cidade. E nós temos que colocar formalmente a cidade. Mesmo que o cartório que seja reconhecido firma seja de lá, mas e se ela reconhecer numa outra cidade a assinatura dela, a cessionária? E aí, qual cidade que foi firmado, no caso, esse contrato? Uma coisa muito interessante, todas as folhas tinham a assinatura da Dona Socorro e não tinha nem a digital do seu João em todas elas, talvez numa outra folha à parte, só que as assinaturas elas não podem vir numa folha à parte, nem as testemunhas folha à parte, tem que ter uma parte do texto, é formal isso, certo? Porque senão qualquer pessoa digita um contrato e a última folha só fica para as assinaturas. Fica uma coisa assim, tanto que quando nós vamos formatar, mesmo no computador, nós temos que, nem que você dê mais espaço para os parágrafos, mas colocar de uma maneira que fique nada de dúvidas, entendeu? E nenhuma forma assim que poderia haver uma montagem de alguma coisa, essa é a verdade. Engraçado, não existem as testemunhas ali, tem muita gente que faz assim, tá? Assinam contratos, daí só em uma via colocam as testemunhas. No caso, ela pode levar para onde quiser esse contrato, mas não é válido, porque uma das pessoas ficou com uma cópia, que é o caso, por exemplo, da Dona Socorro, e ali não tem assinatura nem nome das testemunhas, não tem nada. Então é desse jeito que funciona. E não tem assinatura dessa mulher em lugar nenhum. E nem rubrica nas folhas, porque eu tenho todas as folhas assinadas, tanto que esta aí, olha, da publicação, da thumbnail, é uma
das folhas do contrato, é original, tá? Tanto que está escrito ali, olha, assinado Maria Gomes. Ela não assina o nome todo dela. Possivelmente é porque ela tem dificuldade, né? Acredito que sim, ela seja analfabeta mesmo, só escreve o nome e ainda parcial, porque o nome dela é Maria do Socorro Nobre Gomes. E ali está só Maria Gomes, certo? Então, assim, muitos erros, muita coisa. É totalmente unilateral, um contrato assim, total unilateral. Você chega assim a desconfiar, se esse contrato fosse a juízo, ele cairia, porque afinal de contas, tudo para a cessionária e nada para os cedentes. Nenhum lucro, não se pode publicar nada, como eu já falei, da filha, nem parcial e nem total. Agora eu te pergunto, como a dona Socorro vai fazer com a Record? Porque eu não tinha conhecimento desse contrato total e ninguém leu até agora esse contrato total e nem interpretou. Uma outra coisa, quando fala do foro seria para dirimir dúvidas, quer dizer, um tá feliz, vou procurar justiça, tá? Fórum é o lugar, em latim, né, onde essas dúvidas, essas diferenças são dirimidas, certo? Que vocês conhecem o que é o fórum, é o prédio lá, tal. Agora, foro seria o local, né? Qual comarca e tudo mais, seria o foro. Que foro que vai? Então, vai para o foro do Distrito Federal, tá? De Brasília. Tá, achei super, assim, inédito isso, né? Porque o Diário Oficial da União não serve para isso. Ela teria que registrar no INPI. Uma hora eu vou trazer esse tipo de matéria para vocês. Desculpa, mas é para rir, para um advogado rir. Por isso que eu creio que nenhum advogado redigiu isso. Não é possível. Impossível, vou dizer, tá? De um advogado ter feito isso aí. E até porque, não sei se o advogado concordaria com, no caso, essa cessão de direitos do jeito que foi posta. Porque não é porque a dona Socorro assinou e o marido colocou a digital que então acabou, tá por aí. Não. Existem vários tipos de erro. A dona Socorro e o marido assinaram as vias. E a cessionária, que aqui ficou de boa, vamos dizer, não? Então aí, me desculpe, aí não há um equívoco que foi sem querer, não foi. Para mim, isso se chama estelionato, artigo 171 do Código Penal. Vamos ler aqui? Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Bom, então vamos lá. O advogado dela à época, Dr. Guastelli, quando foi até a presença da dona Socorro, ela chegou a dizer a ele que ela havia assinado um contrato e que 50% ficaria para ela e para o seu João e 50% para essa senhora Sofia. Só que não foi isso que aconteceu, né? No contrato, quantas vezes vocês me ouviram dizendo gratuito, irretratável, irrevogável, hereditário, exclusivo, permanente, quer dizer, perpétuo? Ela nunca abriria a mão no caso da posse dessa cessão. Veja, isso não induziu a dona Socorro a erro? E o seu marido também? Mediante artifício ardil, o que seria? Prometer que ela receberia 50%, mas não está escrito nada disso no papel. Inclusive, obtendo uma vantagem ilícita, porque ela pode ter doado muita coisa para a dona Socorro, até a casa, se fosse o caso. Mas 100 mil reais seria muito pouco. Muito pouco. Numa obra que lá nos Estados Unidos, porque a gente não pode trazer a nossa realidade, que eu já falei isso ontem, vão lá assistir o vídeo. Eu vou deixar aqui em cima no card para vocês. Então, o que acontece? Lá o valor é outro, poderia custar milhões.
Uma outra coisa, ela não define quanto de edição, quanto de impressão, quanto que seria, se existiria ou não um atravessador, quais seriam os lucros, como a dona Socorro e o seu marido poderiam ter controle sobre isso, sobre esses lucros e tudo mais. Como? Me explica isso. Ainda mais ela nem sabendo ler e escrever. Quando diz aí qualquer outro meio fraudulento, sim, poderia ser coisas que ela estivesse dando para a dona Socorro, é gás, é o tratamento dentário, é aparelho, de repente, nos dentes de uma filha, seja o que for, tá certo? É ração para o cachorro, é tudo isso aí. E aí diz que a pena é de reclusão. Eu vou falar para vocês a diferença, tá? Quando vocês lerem detenção, não é sujeito à prisão, mas reclusão sim. A gente costuma falar detento, né? Para quem está preso, na verdade. Mas, na verdade, o termo certo seria recluso. Então, se vocês lerem por aí agora o código, vocês já vão saber. E aí, no caso, ela responderia dobrado, essa senhora, porque são duas pessoas, são duas personalidades jurídicas diferentes, certo? Além de tudo, o senhor João é analfabeto e a dona Socorro poderia provar que ela também é analfabeta ou semi-analfabeta. Então, não porque só escreve o nome que é semi-analfabeta, tá? Seria analfabeta também que sabe escrever o nome. Aí, no caso, talvez algumas coisas mais que ela sabe escrever ou saiba ler, isso eu não tenho conhecimento. Uma hora fala uma coisa, outra hora outra, mas eu acredito que, sinceramente, ela seja analfabeta mesmo. E também, né, já vai agravar. E a idade do seu João. Seu João tem mais de 60 anos? Sim. Qualquer CRI mais ME cometido contra uma pessoa de mais de 60 anos agrava a pena, pelo Estatuto do Idoso, tá certo? Acredito eu que essa senhora, então, não tenha 5 advogados, como, né, bateu no peito dizendo que tinha 5 advogados. Porque o advogado, me desculpa, mas foi o Google, tá? Doutor Google. Porque numa sã consciência, advogado nenhum permitiria que a sua cliente fizesse um contrato desta natureza. Então, acredito sim que foi realmente com dolo, não foi algo culposo, algo sem querer. É impossível isso. Inclusive, volto a dizer, como a dona Socorro assinou também com a Record, vamos supor agora, né, que existe lá o contrato 50%, 50%. Eu não tive acesso a este contrato, porque, segundo a pessoa que foi lá fotografar, a dona Socorro diz não ter a cópia do contrato que ela assinou depois com ela. Ela não tem. Não foi deixado uma via para ela, segundo a dona Socorro. Então, vocês imaginam, né? Quem acompanhou a dona Socorro para ver se isso aí era legal, qual é o controle, se são as mesmas cláusulas, mas só mudou o valor lá de 50%. Tem que ver tudo isso aí. Tá certo? Porque para mim, sinceramente, eu posso dizer com todas as letras, qualquer advogado que conheça um pouco, tá? A seara penal e que conheça a área civil, já vai dizer do absurdo que foi esse contrato que eu li. E se ela não tem contrato nenhum, e se ela não tem assinatura da outra pessoa, da cessionária, como ela vai poder exigir? E como ela também assinou com a Record, pense bem, qualquer 50% que essa mulher suporia para a dona Socorro ia ter que devolver para ela, viu? Porque ela assinou com outra pessoa e quebrou o contrato. Eu li para vocês que está escrito em letras garrafais e em negrito que o contrato tem caráter exclusivo, além de tudo, ainda exclusivo. Então, como, no caso, ela assinaria com a Record?
Isso eu já havia dito num outro vídeo que eu falei sobre o problema de 3 pessoas aí que estariam disputando a biografia da Ana Sofia. Eu vou deixar aqui em cima no card para vocês. E mediante tudo isso, a minha interpretação é que houve dolo, houve sim um ato criminoso, o estelionato e má fé dessa pessoa. Não existe como você dizer que não houve isso. E quem vai tomar providência? Porque pensa, a dona Socorro, o correto é ela simplesmente chamar essa senhora judicialmente, primeiro amigavelmente, e querer quebrar essa exclusividade, tudo isso, tá certo? Refazer um novo contrato com o advogado dela, mas o advogado dela também não poderia ser, porque ele é advogado também desta senhora, certo? E ele não pode, advogado nenhum pode advogar simultaneamente para as duas partes desta maneira, certo? A não ser que elas entrassem, no caso, num acordo, aí sim, amigavelmente sim, mas se fosse no polo contrário para dirimir vontades contrárias, seria impossível. Então, fazer o quê? Será que as filhas da Dona Socorro, vou dizer assim, é uma pergunta, será que elas se iludem com celulares, se iludem com maquiagens, com perfumes, com roupas novas? E elas não têm noção de quanto custaria a venda de uma obra dessa, certo? No exterior. Será que elas não, entendeu? Não têm noção, sabe? Que tipo de ajuda é essa, gente? Que tipo de ajuda é essa? Agora, depois disso, sabe? Eu já não sei mais nada. Já não sei mais qual é a real intenção, se essa menina foi com alguém, com algum conhecido para fora, sabe? Numa promessa para a mãe, não sei. Agora sim, eu estou desconfiada de tudo. Assim como eu espero que o inquérito volte a estaca zero, também estou voltando a estaca zero. Só que já, né, com a malícia de enxergar aí já tudo isso que está aparecendo aos poucos a conta-gotas. Uma coisa assim muito errada, que primeiro a Dona Socorro disse uma coisa, depois desdisse, depois disse, depois desdisse. Para eu não dizer que mentiu, porque realmente eu não sei se ela mentiu totalmente, né? Eu não posso afirmar esse tipo de coisa. Mas eu gostaria que tudo desse muito certo e que Ana Sofia fosse encontrada. No caso aí, nós vamos ter sim que pedir ajuda, porque hoje até eu preciso falar para vocês, né? Como eu falei ontem que o Dr. Valdir tinha sumido, né? Falei mesmo, né? E hoje ele entrou em contato, ele mandou diversas mensagens, mas eu estava na rua. Ele mandou áudios que eu ouvi, mas eu não tive como responder, mandou vários áudios. E depois, mais tarde, eu vi que ele também havia me ligado, porque meu telefone, eu saí de onde eu estava, do compromisso, e eu deixei o celular carregando em casa, porque tinha acabado totalmente a bateria. E realmente eu não ouvi. Aí acabei chegando em casa, tinha passado já do horário do expediente, então talvez amanhã ele entre em contato de novo para conversar, mas eu não sei agora no que mais eu posso ajudar. Porque eu não sei o que ele acha, eu espero que ele assista esse vídeo e não sei o que ele acha desse contrato. Porque agora fica muito difícil para mim, sabe? Poder, assim, me aliar. Eu não estou dizendo que ele tem, assim, influência sobre a cliente dele, sobre esse contrato. Até porque tenho certeza que advogado nenhum redigiu esse contrato e nem digitou. Mas, sabe, fica difícil porque eu também tenho a minha reputação e eu quero, sinceramente, junto com outros amigos aí, junto com vocês, seguir uma linha
de ter como objetivo a Ana Sofia. Aí, no caso, ele tem que prezar pelos objetivos da cliente dele, né? Então, acho que fica contraditório. É isso. Eu não sei o que vocês pensam. Eu vou pedir para vocês, por favor, tá? Dá o like aqui. Não esqueça, se você não deu lá no começo, se inscreva aqui no canal, que a gente está trazendo não só do caso Ana Sofia, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês da Sara Mariano. Eu tenho aqui uma grande revelação sobre Sara Mariano. Na verdade, uma bomba, porque eu falo com ele, Cássio, há bastante tempo e ainda não havia permissão de eu colocar os áudios dele. Agora que todos estão indiciados, tal, eu vou explicar direitinho para vocês o porquê ela teve esse fim, certo? E também qual foi o segredo que ela iria contar para a mãe. E vocês podem ter certeza, o juiz não sabe, promotor não sabe, delegado não sabe. E vocês vão saber antes deles. E vocês vão ver que Ederlan, Zadok, romance, não tem nada a ver, nada mesmo. Vocês vão ver que isso aí é invenção das pessoas, infelizmente, tá bom? Vou colocar os áudios, vou colocar fotos e algumas provas também. Aqui vocês não vão encontrar fake news. Me aponte uma fake news que eu coloquei no canal e eu encerro as atividades. Ah, ainda do caso Ana Sofia, eu me esqueci de analisar uma coisa. Muito me admira que ali consta que a Dona Socorro representa o seu marido. Como? Se os dois são analfabetos? Como que pode isso? Porque cego não guia cego. E na lei é a mesma coisa. Se os dois são analfabetos, isso é impossível. E se diferente fosse a situação e assim ela estivesse se assumindo como procuradora do marido, deveria haver uma procuração. Até porque, se ambos são analfabetos, pelo menos o seu João está descrito ali na qualificação dele como analfabeto, é necessário, por lei, que haja duas testemunhas assinando. E lindezas, vamos nos unir em busca de Ana Sofia? Por favor, deixei lá na tela final o vídeo da Lei Ana Sofia e também o vídeo da recompensa. Por favor, compartilhem muito. Assistam o máximo de vezes que vocês puderem para entender cada vez melhor e compartilhem. Eu assisti uma live ontem, eu acho que o nome da pessoa é alguma coisa assim, da Sol. Eu fiquei tão estarrecida com uma pessoa que se diz advogada dizer que a lei não vai dar certo, que não vai vingar não, que não é bem assim não, não é fácil assim não. Já deu. Essa pessoa tinha que, no mínimo, procurar no Google. Até o Google sabe. Então, nada vai nos derrubar. Nós estamos com a Ana Sofia. E Deus guiando o nosso barco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Peço que vocês considerem ser membro ou membra do nosso canal. Olha o botãozinho aí. É o botãozinho do lado direito do botão inscrever-se na página principal. Ali tem diversos planos, tem planos bem baratinhos também, vocês podem desistir quando vocês quiserem, mas vocês não vão querer, porque ali eu levo material bem legal que eu não posso trazer aqui. A plataforma aqui derrubaria para o público, então lá eu tenho liberdade de contar muita coisa dos bastidores para vocês. E além de tudo, vocês vão estar ajudando o Clubinho dos Peludos. Vou agradecer aqui rapidinho os novos membros. Elizabeth Moraes, Moda Plus, Germana Mesquita, Vera Cunha da Silva, Silvane Bortoleto, Eliane Barbosa, Nina Rodrigues, Gleice Mara Nunes e Silva Gonçalves, Tô Falando, Beth Meira, Patrícia Pimenta, Beth Rubert, Rita de Cássia Oliveira, Adriana Reis, Emanuela Barreto, Marília Chiasso, Marli Silva, Fátima Alves e Cidinha Golgueto. Muito obrigada. Os animaizinhos mandam muitos lambeijos para vocês. E me aguarde que por esses dias vou lá colocar material para vocês.
tá bom? Então, fiquem todos aqui ligadinhos, porque a gente se vê daqui a pouco. Beijo!